Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês aí a análise dos confrontos de Fortaleza e Ceará na noite de ontem, né? As duas equipes estiveram em campo pelo Brasileirão, o Ceará jogando um pouco mais cedo, às 18h30, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, acabou derrotado por 2-1, o Vozão saiu atrás no primeiro tempo, buscou o empate no segundo, mas ali com um erro na marcação, na cobrança do escanteio, o Atlético acabou virando e vencendo a partida por 2-1. Resultado ruim para o Ceará, mas tem uma boa sequência aí, inclusive com o Clássico Rei, né? Vamos ter aí na próxima semana, no meio de semana, vamos ter Fortaleza e Ceará na Arena Castelão, um jogo importante para os dois, né? E para o Fortaleza também, porque o Fortaleza jogando em casa contra o São Paulo, acabou empatando em 1-1, jogo muito complicado, né? O Leão saiu na frente, fez um bom segundo tempo, depois acabou tomando pressão e no finalzinho da partida o Benítez foi muito feliz na cobrança de falta e empatou o jogo, né? Um pontinho pro Fortaleza que vai a 49, permanece ali na parte alta da tabela, entra no G4 novamente, né? E nós vamos comentar um pouquinho desses dois jogos, classificação e destaques individuais também. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, nós vamos começar falando da equipe do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza, da equipe do Ceará, perdão, porque o Ceará começou jogando mais cedo, né? O Ceará jogou às 18h30, né? O jogo lá em Curitiba, na Arena da Baixada, né? Gramado sintético, a gente já sabe ali as dificuldades, e principalmente para enfrentar o bom time do Atlético Paranaense, finalista da Sul-Americana e finalista também da Copa do Brasil, né? Um bom time do Atlético Paranaense aí, já era promessa de jogo muito pesado, né? Mas o que é que eu pude notar dessa partida, né, desde o início? O jogo começou bem equilibrado, né? O Ceará entrou com uma formação um pouco diferente, né? Entrou ali com 3 volantes, com o Marlon com um pouco mais de liberdade, entrou sem o centroavante de área, né? O Jael estava suspenso, o Thiago Nunes optou por não utilizar o Kleber, pelo menos não de cara, então ele adiantou um pouco mais o Vina, né? Abriu ali, mudou, tirou o Eric da equipe, botou o Rick, que foi o autor do gol da equipe no segundo tempo, né? E manteve o Mendonça mais aberto pelo lado esquerdo. Então, uma escalação um pouco diferente, um pouco mais programada para se defender realmente, né? Tanto que ele usou 3 volantes, usou o Fernando Sobral, o Fabinho e, como eu já falei, o Marlon jogando um pouco mais adiantado, com um pouco mais de liberdade, mas também auxiliando muito na marcação ali atrás. Então o jogo começou bem equilibrado, né? O Atlético até tinha mais posse, trabalhava mais, é um time que gosta muito de jogar espaçado, né? Até muito pelo conhecimento de campo que esses jogadores têm. O gramado sintético, a bola corre um pouco mais, né? Para os visitantes, isso acaba demorando um pouco na adaptação do jogo, né? Então, para o Ceará, assim como todos os adversários do Atlético, né? O próprio Fortaleza também jogando lá na Arena da Baixada, teve muita dificuldade, também acabou derrotado, né? E aí a bola correndo um pouco mais, isso gera mais dificuldade pro time visitante, no caso. E o Atlético foi se aproveitando disso, né? Foi um time bem espaçado, é um time que não gosta muito de jogar amontoado, é um time que gosta de jogar aberto, né? Inclusive com o Nicão, que costuma ser um meia mais, um meia atacante mais, que pisa mais ali na área, né? Acabou jogando também mais aberto pelo lado direito do ataque do Atlético. E o Terans fazendo a armação de jogadas da equipe. Então, um time muito perigoso. No caso do Ceará, o Ceará se defendeu bem, né? Inclusive, vale ressaltar também a questão da dupla de zaga reserva, né? O Klaus e o Lacerda, que na minha visão são dois bons jogadores, porém, a falta de entrosamento e também do ritmo de jogo, no caso do Klaus, acabou prejudicando um pouco o Ceará nessa partida, né? Um jogo complicado, um jogo difícil, que já sabíamos que o Ceará ia sofrer bastante, muito pela questão do Atlético gostar desse jogo ofensivo e espaçado também, né? Então, a dificuldade do Ceará passou muito por essa parte do jogo. E aí o Atlético vai lá e antes do fim do primeiro tempo consegue o primeiro gol, né? Numa jogada de um meio contra-ataque, né? Até porque o Ceará perde a bola no meio campo. E aí o Renato Kaiser abre o placar para o Atlético e leva um resultado ruim para o intervalo a equipe do Ceará, né? Ou seja, tinha que dar uma remodelada na sua equipe para o segundo tempo o Thiago Nunes. Algo que a gente não viu, pelo menos não de cara, né? O jogo voltou muito pegado, muito truncado e as coisas não foram andando muito positiva para o Ceará, né? No entanto, o Ceará conseguiu seu gol de empate, né? Após uma bonita finalização ali do Mendonça, o Santos não conseguiu segurar e o Rick,
que é o artilheiro da equipe no campeonato, tem 5 gols, chegou ao 5º gol na competição, foi lá e marcou o gol de empate, um gol muito bom para o Ceará naquela altura, né? Porque levava o empate e um pontinho, que era pelo menos um dos objetivos do Ceará sair com pelo menos um ponto da Arena da Baixada, né? Já que considerando a dificuldade do adversário, do estádio, então jogar contra o Atlético Paranaense é sempre uma dificuldade à parte, né? Quando é fora de casa, justamente por essa questão do campo. E aí o gol tornou o jogo muito mais aberto, principalmente pro lado do Ceará. Se o jogo tava difícil, né? Penetrar na área do Atlético, o Atlético teve que se abrir mais, então o Ceará começou a ter um pouco mais de domínio das ações, né? Foi um lado muito positivo. Se for puxar para o lado geral, eu não diria que foi uma boa atuação do Ceará, né? Eu acho que o Ceará teve momentos na partida, bons momentos, e poderiam ser momentos decisivos, que poderia fazer o gol e sair com os 3 pontos, ou pelo menos com um empate, né? Com um pontinho lá da arena, seria um resultado muito bom para o Ceará. Mas as circunstâncias do jogo não permitiram isso, porque na sequência o Atlético foi lá e virou a partida novamente. O zagueiro Pedro Henrique toca e por infelicidade do Lacerda e do João Ricardo, a bola desvia no zagueiro do Ceará e entra, né? Acaba ali sendo o 2º gol da equipe do Atlético Paranaense. E um gol que tornou a partida uma outra situação, né? Trouxe uma outra situação para o jogo, porque o jogo passou a ficar truncado, né? Não passou mais a ser disputado na técnica, né? Logo em sequência também o Ceará teve um gigantesco prejuízo, que foi a expulsão do Fernando Sobral, justa expulsão, né? Digamos de passagem. O jogador não é um jogador maldoso, a gente sabe que é um jogador que sempre joga limpo, um volante, é o líder de desarmes da competição, né? Um jogador firme, porém não maldoso, né? Mas nesse lance ele acabou comprometendo a integridade física do jogador do Atlético, né? Que foi, inclusive teve que ser substituído na sequência, né? O Canezinho, mas o lance passou, acabou acontecendo, né? Inclusive nas redes sociais ele já pediu desculpa ao atleta, aos torcedores, né? O cartão vermelho que acaba sendo mais acidental, né? Ele foi mais imprudente. A mesma coisa que eu digo pro Sobral é o que eu disse pro Gabriel Dias naquele jogo contra o Fluminense, né? Que o Gabriel Dias acabou sendo mais imprudente do que maldoso na jogada. Mas o cartão vermelho foi justo nas 2 ocasiões. O Ceará tem um prejuízo gigantesco para esse confronto contra o Sport, né? E falando no Sport, o jogo é no domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, né? É um jogo, não é um jogo tranquilo, né? Apesar do Sport estar na zona de rebaixamento, ontem foi derrotado pro América em casa. É um time que promete dar uma dificuldade à equipe do Ceará, né? O Ceará na Arena Castelão tem conquistado bons resultados, né? Tem vindo aí de 2 vitórias dentro de casa, por exemplo, e busca essa terceira para chegar ali aos 42 pontos e praticamente encaminhar a sua permanência, pelo menos a permanência, né? Já que o Ceará tem 39, ainda tem essa questão ali dos 45 pontos, né? Que a gente já sabe, mas eu acredito que o Ceará esteja encaminhando bem a sua permanência. Agora não pode vacilar, tem alguns jogos importantes, né? Decisivos, tem aí esse confronto contra o Sport, que é um adversário que está na zona de rebaixamento, né? Então é um jogo complicado. Depois tem o Fortaleza no Clássico Rei, né? Outro jogo complicado. O clássico é sempre aberto, né? Muito aberto às duas partes. E depois tem o Atlético Goianiense também fora de casa, que é um adversário direto, né? E também ainda tem o América Mineiro, né? Que é outro que está muito bem na competição. É um dos melhores aproveitamentos do segundo turno. É um adversário muito complicado, mas também um adversário ali na mesma faixa do campo. Então o Ceará tem jogos muito decisivos, né? O Fortaleza nem tanto pela faixa do campo, mas pela questão de ser clássico, né? Então o Ceará tem essa sequência aí pela frente, né? É uma derrota que obviamente não estava nos planos, mas aconteceu. Agora trabalhar porque domingo tem jogo importante. Outro jogo que nós tivemos ontem, né, também, foi o empate do Fortaleza diante do São Paulo, né? Outro jogo muito difícil, né? O São Paulo, apesar de não estar vivendo um grande momento, está num momento um momento de se refazer na competição, né? Mudou de técnico, né? Mudou algumas coisas, mudou também a formação, o estilo de jogo, já que o Rogério Ceni é um pouco diferente do Crespo. E o Fortaleza buscando reabilitação, né? O time já está aí com 3 derrotas seguidas, né? Pelo menos estava até ontem, e precisava de 3 pontos em casa, precisava vencer o São Paulo do seu ex-técnico Rogério Ceni para consolidar uma recuperação no campeonato e obviamente visando ainda a parte alta, o G4 da competição, né? Mas vamos falar um pouco desse jogo em si, né? Eu não gostei do primeiro tempo, né? Nem da parte do Fortaleza, nem da parte do São Paulo. Acho que as duas equipes foram muito abaixo do que podem apresentar.
Principalmente o Fortaleza, porque se você parar para pensar, não tivemos grandes chances no primeiro tempo, mas o Fortaleza é o time mandante, era o time que estava tomando as ações e acabou não conseguindo criar grandes oportunidades de gol, né? Inclusive um cenário muito diferente do que a gente viu naquele confronto da Copa do Brasil, também na Arena Castelão, né? Que o Fortaleza venceu por 3-1 e jogando muita bola, um dos melhores jogos do Fortaleza na temporada, pelo menos na minha opinião, obviamente. Deve haver aí alguém que discorde, né? Se você discorda ou se você concorda, deixa aí nos comentários, né? A gente sempre tá aberto a debates, né? Na minha opinião, esse confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que o Fortaleza venceu por 3-1, foram uma das melhores atuações da equipe na temporada, se não a melhor, né? Teve grandes atuações, jogo contra o Internacional, goleada aqui no Castelão, né? Mas, na minha opinião, em termos de atuação, intensidade de jogo, esse ficou muito à frente. Foi totalmente diferente desse outro jogo de ontem, né? O Fortaleza, apesar de ainda ser superior ao São Paulo, mas tinha muita dificuldade na criação. E o São Paulo, igualmente, o Fortaleza, apesar de estar indo muito para o ataque, o seu sistema defensivo estava bem consolidado, né? Ali agora voltando a ter um quarteto, né? Jogando com dois laterais e dois zagueiros. No caso, o Tinga volta à sua função original de lateral, né? O Bruno Melo entra ali na esquerda, já é algo que é uma formação que o Vojvoda vem optando nas últimas, né? Até muito pela falta do Pikachu e do Crispim, que são jogadores de ala, de lado de campo, né? Que criam, que são fundamentais nessa equipe do Fortaleza, né? E estão lesionados. O Pikachu até estava no banco ontem, ainda voltando ao ritmo. Quem sabe possa pintar aí na equipe titular nesse próximo jogo contra o Bragantino, né? Mas enfim, não gostei do primeiro tempo, né? Na segunda etapa que as coisas começaram a andar diferente, né? Logo de cara o Reinaldo teve uma grande chance para o São Paulo. E logo na sequência o Fortaleza também teve uma grande chance com o Ronald, que acabou mandando para fora. Mas já dava sinais de que o segundo tempo tomaria um rumo diferente do que foi o primeiro, né? Realmente as equipes estavam dispostas a se expor um pouco mais, né? A buscar mais o gol. E quem conseguiu esse gol foi exatamente a equipe do Fortaleza, marcando com o Robson numa belíssima jogada do De Pietri, né? O cruzamento parece que foi com a mão, inclusive deixar já, né, já bem avisado que esse jogador, na minha opinião, merece muito mais oportunidades na equipe do Fortaleza, né? Vinha entrando pouquíssimo, fez seu primeiro jogo de titular ontem e tá aprovadíssimo, né? Um jogador jovem, 21 anos. Nós vamos falar um pouco mais dele mais pra frente no vídeo, né? Vamos citar alguns destaques individuais, tanto do Fortaleza quanto do Ceará. Mas o De Pietro eu já deixo logo avisado, muito bom jogador. Eu gostei muito da atuação dele, principalmente ali no setor que ele jogou, né? Muita mobilidade, cai para um lado, cai para o outro. Inclusive na jogada aí que ele deu o passe pro Robson fazer o gol, ele tava caindo pelo lado esquerdo do Fortaleza, né? Fez a jogada na esquerda, cruzou e o Robson não desperdiçou, abriu o placar. E um gol que novamente ia mudar o cenário do jogo, né? Ia deixar o Fortaleza mais tranquilo, não ia ter mais aquela imposição, não ia precisar mais daquela intensidade toda em busca do gol, né? Aquele desespero. Então jogava toda essa responsabilidade para cima do São Paulo. Mas só que também o São Paulo mudou muito depois do gol, né? Parece que o gol acendeu uma luz no São Paulo. O São Paulo começou a jogar muito mais ofensivo, começou a criar muito mais oportunidades, a frequentar muito mais a área do Fortaleza e, consequentemente, a levar mais perigo, né? Inclusive, já na reta final, fez um gol, né? O gol do jogador Vitor Bueno, que tinha acabado de entrar, mas que foi devidamente invalidado, né? O jogador estava impedido no começo do lance. Inclusive, é uma coisa do VAR, né? Que a gente está se adaptando aos novos tempos do futebol. O VAR agora tem toda aquela questão da empolgação inicial, depois a frustração quando o gol é anulado, enfim, muita coisa, né? A gente vai se adaptando com o tempo. Mas quando parecia realmente que a vitória do Fortaleza estava encaminhada depois daquele gol anulado, o Wellington Paulista, que foi muito infeliz, né, quando entrou no jogo, na minha opinião, não fez um bom jogo. Na verdade, não só agora, mas já vem de partidas muito abaixo do que ele apresentava antigamente. E aí o Wellington Paulista comete uma falta, na minha visão, pelo menos, muito infantil, né? Você tem ali 47 minutos, mais ou menos 5 minutos para acabar o jogo, 4 minutos para acabar o jogo, e aí você faz uma falta frontal perto da grande área, né? Realmente algo bem infantil, na minha opinião, né? Não foi feliz o Wellington Paulista nessa jogada. E aí, na cobrança de falta, o Benítez vai lá, deixa tudo igual, faz com que o São Paulo conquiste um pontinho, né? E também impede os 3 pontos do Fortaleza, que seria praticamente os 3 pontos da retomada, né? Agora o Fortaleza permanece novamente, repito, né? O time entra no G4 com um ponto conquistado,
né? E ainda permanece com um jogo a menos que o Bragantino, mas lembrando que agora tem confronto direto, né? No próximo sábado agora, às 19 horas, o Fortaleza encara o Bragantino lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, né? Onde o Bragantino costuma ser forte, né? Não vem tendo grandes atuações em casa, vem inclusive de 2 derrotas, né? Agora pro Atlético Paranaense e pro Santos na noite de ontem, mas não deixa de ser um adversário duro, né? Acredito que o Fortaleza tenha totais condições de sair com 3 pontos, ou pelo menos um ponto, né? Que um ponto beneficia muito mais o Fortaleza do que a equipe do Bragantino nessa luta pelo G4. Então é um jogo complicado, mas dá sim para o Fortaleza sair vitorioso. E aí, para encerrar o nosso vídeo, né, nós vamos falar só um pouquinho sobre alguns destaques, né? Pelo menos das duas equipes. Pelo lado do Ceará, quem eu pude observar que fez um bom jogo, eu cito o Rick, né, novamente com um instinto de artilheiro ali dentro da área, né, já é o 5º gol dele nessa Série A, o 6º na temporada, vem tendo um bom destaque, né, eu acho que merece mais oportunidades, foi deixado um pouco de lado, né, ainda a questão do Rick é muita irregularidade dele, né, é um bom jogador, mas a irregularidade acaba atrapalhando a sequência dele na equipe. E o outro que eu também pude notar que teve uma boa atuação foi o Marlon, da equipe do Ceará, né, jogou ali como terceiro volante, um jogador mais de armação, mas que estava auxiliando na defesa também. Distribuiu bem o jogo, gostei da movimentação dele, da parte dele ofensiva também. Foi muito importante nesse jogo do Ceará e foi um dos destaques da equipe. E pelo lado do Fortaleza, né? Gostei muito da atuação do Ederson e do zagueiro Marcelo Benevenuto, ambos muito bem naquele seu estilo mesmo, né? Jogadores que têm uma regularidade incrível nesse campeonato. O Ederson sempre se movimentando muito, né? O Benevenuto da mesma forma, um zagueiro muito importante, imponente ali pelo alto. E são fundamentais para a equipe do Fortaleza. Mas, na minha opinião, o melhor da rodada foi exatamente o jogador que eu já citei, que foi o argentino De Pietri, né? De 21 anos. Jogador aí com poucas participações nessa Série A, né? Já chegou há algum tempo na equipe, já vinha treinando. Enfim, vem entrando pouco, né? Vem entrando aos poucos agora. O Vojvoda foi dando algumas oportunidades para ele no segundo tempo, né? O torcedor foi aprovando as atuações e agora, como titular, repete uma grande atuação. Foi bem na partida, deu assistência, se movimentou legal e pode ser muito útil à equipe do Fortaleza nesses próximos jogos, né? Lembrando que é uma joia, 21 anos, tem muito potencial. Vale aí o trabalho de lapidar esse jovem jogador e tornar ele uma das grandes joias da equipe do Fortaleza, porque potencial tem, já mostrou isso, inclusive jogando a Série A do Brasileirão. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Vocês ficaram aí com mais uma videoanálise, né, de mais uma rodada de meio de semana, Ceará em campo, Fortaleza em campo. Lembrando que as duas equipes voltam a campo no final de semana, então teremos vídeo na próxima segunda-feira, né? E você acompanha aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e na página Esquema Web Ceará no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos, né? É muito importante para o nosso trabalho. E, claro, seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, @FuteCearenseTV, com notícias diárias, informações das equipes, vídeos de atualidades, enfim, muito conteúdo bacana para você acompanhar. E, claro, também a página Esquema Web Ceará no Facebook, que você acompanha todo o nosso conteúdo por lá. Isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.